ver se eu tô sozinha nesse lugar. Tô? Quem tá vivo aí, dá um sinal em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Entramos em 2022. Diga assim, ó, ufa, vencemos 2021. Amém? Vencemos 2021 e entramos no propósito de um novo tempo, um novo ano nas nossas vidas. Seja bem-vindo 2022. Você pode dizer isso? Seja bem-vindo 2022. Recebe ele com carinho, querido, em nome de Jesus. Vamos receber com carinho. Vamos receber com medo, não. Tem gente que já está recebendo com a pulga atrás da orelha. Não receba assim, não. Receba assim, não. Receba com carinho. Porque aquele que fez 2022 para você está no controle dele, em nome de Jesus, amém? 2022, esse é o nosso tema, esse é o tema do propósito desse ano, influência, amém? 2022, influência, sal da terra, luz do mundo. Quem é o sal da terra? Quem? Quem é o sal da terra? Amém. Tem alguns poucos sals aqui, uns grãozinhos. Quem é o sal da terra, queridos? Diga, eu sou o sal da terra. Eu sou a luz desse mundo. É assim que a Bíblia nos chama, de sal da terra e luz do mundo. Amém? Então você precisa entrar esse ano com isso no seu coração. O ano da influência, o ano de salgar e o ano de brilhar. A gente vai dar sabor a esse mundo em nome de Jesus. Amém? Cada ano que se inicia é uma oportunidade dada por Deus para escrevermos uma nova história, queridos, diante dele. É como se Deus colocasse sementes em nossas mãos. É um respiro, né? A gente respira e recomeça. A gente reinicia. Já viu algum aparelho que às vezes dá problema? O que a gente faz com esse aparelho? Reinicia ele, né? Então, começar um novo ano é como reiniciar. Reiniciar uma história, reiniciar aí um novo tempo. É uma oportunidade, queridos, de escrevermos um novo tempo. E quando se fala de oportunidade, nós precisamos estar atentos e cuidadosos para não perder as oportunidades. Infelizmente, nós vimos aí pelo mundo, na face da terra, isso não foi um privilégio só nosso aqui da nossa igreja. Infelizmente, isso alcançou muitos corações. O desânimo, né? Abateu muitos cristãos. O espírito de desistência. E ele é aproveitador. O diabo, ele é aproveitador de circunstâncias. Eu não acredito. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus não autorize, sem que Deus não permita. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus, querido. Então tudo que nós vivemos nesses 2 últimos anos teve a permissão de Deus. Há um propósito para todo o acontecimento. E eu disse aqui na hora do louvor que essa é a canção dos tempos, declarar Maranata, hora vem. Essa é a nossa canção, porque tudo que está acontecendo e tudo que ainda virá são sinais da volta de Jesus Cristo, querido. E essa é a esperança da glória. Esse deve ser o nosso maior desejo, nosso maior propósito de vida, esperar que Jesus volte. Ou você está satisfeito em viver no mundo desse jeito? Você está? Então, se você não está satisfeito, a solução é Jesus. E a gente sabe que há muito que acontecer. E o que está acontecendo já são sinais para isso, para a volta. E nós precisamos estar preparados. Porém, ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. A gente não sabe quanto tempo vai durar.
mas muita água vai rolar. E enquanto rola as águas, Deus vai continuar dando sementes e oportunidades nas nossas mãos, que nós precisamos estar atentos para não perder as oportunidades. Eu lembro uma fala do apóstolo Ronaldo, e eu carrego muito isso comigo. E ele disse que foi até a liderança, foi o apóstolo Edmilson que sempre falou isso. E ele vai passando e a gente vai captando a mensagem. E isso está gravado no nosso coração. Que oportunidades dadas por Deus são como ondas para um surfista. Já percebeu que o surfista fica na praia esperando acontecer, vir a melhor onda ali, esperando para ele surfar. Então quando vem, ele não pode deixar passar, porque talvez não venha de novo essa onda. Então oportunidades de Deus são como ondas que nós precisamos, quando ela passa, a gente já pegar a nossa prancha e subir nela e surfar na onda do Espírito Santo e conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então você está entrando 2022, não perca as oportunidades que Deus está colocando na sua mão. E ao longo desta palavra você vai entender como não perder as oportunidades. Amém, querido? Hoje nós somos poucos aqui, né? Muitos tiraram férias, muitos foram viajar, outros decidiram descansar. Eu acredito que não há melhor descanso do que estar na presença de Deus. Esse é meu desejo, que aonde a pessoa estiver, que ela esteja na presença de Deus, né? Esse é o descanso que nós encontramos em Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que você que está aqui, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra de destino para você. E é uma oportunidade que Deus está dando a você agora, no dia 2 de janeiro, para começar a escrever uma nova história nesse ano. Amém? Em nome de Jesus. E nós entramos geralmente cheios de sonhos e projetos e desejos. Nós colocamos tudo isso no altar do Senhor, né? As promessas que a gente faz. Não, ano que vem eu vou começar tal coisa, no ano que vem vai acontecer. E a gente faz muitos projetos. Nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. Diga assim: eu tenho um sonho. Como é que diz? I have a dream. É assim? Eu tenho um sonho. Todos nós temos sonhos. E nós precisamos diferenciar sonho de desejo. A gente precisa aprender a diferenciar isso. Porque desejo é algo passageiro. Desejo vem e vai. Não é assim? Eu estou com desejo de comer tal coisa. A gente come e passa. Ou às vezes nem come, mas passa também. Eu tenho um desejo de fazer alguma coisa. E na mesma intensidade que vem, talvez esse desejo vá embora. Mas sonhos não, sonhos permanecem. E tudo que é concreto na nossa vida hoje, um dia foi sonho, querido. Tudo que você tem hoje de concreto, um dia você sonhou com isso. Não é verdade? Se você tem uma família, um dia você sonhou em ter uma família. Sonho é algo que permanece na nossa vida. Não é como desejo que vem e que vai embora. Quem é movido por desejo, querido, não tem estabilidade, né? É como construir a sua casa na areia. Não tem firmeza de projetos, né, diante de Deus. E aí não consegue conquistar, ou as conquistas se tornam vazias. Então nós precisamos determinar, saber entender a diferença entre sonho e desejo. Amém? Quando nós sonhamos, uma das diferenças aí de sonho e desejo, quando nós sonhamos, nós sofremos para que esse sonho se realize. É verdade ou não é? A gente sonha e a gente sofre, a gente anseia, a gente espera por esse sonho. Então os sonhos mexem com a nossa estrutura. Os sonhos tiram o nosso sono. Pode parecer uma coisa que não combina, mas é isso mesmo, porque a gente perde o sono para sonhar acordado com coisas que nós desejamos para o futuro. Os sonhos mexem com a gente, os sonhos nos incomodam, os sonhos nos chacoalham, nos movem, queridos. Desejo não, mas sonho
faz isso com a gente. Então eles mexem com a nossa estrutura e nos fazem passar pelo teste do tempo, porque nós sonhamos e as coisas não acontecem assim de um dia para o outro. Então o primeiro processo do sonho é passar pelo teste da espera, pelo teste do tempo. É a primeira coisa que a gente precisa aprender. E esse processo, esse teste do tempo, esse tempo é o tempo da preparação, para que a gente venha viver os sonhos que nós temos em nosso coração. Então, durante o tempo em que nós esperamos, nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo preparados por Deus, nós estamos aprendendo, nos preparando para viver aquilo que sonhamos. Tem coisas que não acontecem na nossa vida porque a gente não está pronto para receber, a gente não está pronto, e se Deus entrega antes da hora, querido, a gente põe a perder esse desejo. Então nós precisamos ser preparados. Então, querido, o tempo é o primeiro teste para a realização do teu sonho. Qual o teu sonho? Você pode aí responder para você mesmo, no teu íntimo, no teu coração, quais são os sonhos que você tem para a tua vida? Quais são os sonhos que você tem para si mesmo, para a sua casa, para a sua família? Quais são os sonhos ministeriais que vocês têm? Quais são esses sonhos? Você está muito tempo esperando ou começou a sonhar agora? Se você está esperando, Deus está dizendo para você: eu estou te preparando para conceder a você a realização desse sonho. Outra diferença entre sonho e desejo é que o sonho faz com que a gente se movimente. Nós não ficamos parados esperando, aguardando a realização dos sonhos. Nós nos movimentamos para que esse sonho se realize, para que esse sonho aconteça. Amém? Eu preciso me mexer. Ação, atitude. Se os sonhos não me fazem agir, eles são apenas desejos, querido. Então eu me mexo. Eu trabalho pela realização desse sonho. Amém? Porque nós somos movidos pela fé. É assim que isso acontece na nossa vida. Queria convidar você a acompanhar comigo em Salmo capítulo 37, de número 37. Salmo 37, versículo 4 e 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí. Você que não trouxe, acompanhe no telão. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Deleite-se no Senhor. Vou ler aqui na minha versão, tá? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Então nós queremos iniciar esse ano lembrando dessa palavra que é tão conhecida. Talvez a gente cresceu ouvindo isso. Deleita-te no Senhor. Deleita-te. O que é deleitar-se no Senhor? O que é esta palavra? O que significa deleitar? Deleitar, querido, significa, de acordo com o dicionário, provocar deleite, provocar satisfação. Você provoca a alegria, e Deus está dizendo para nós: deleite-se. Ou seja, em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo: você precisa alegrar o coração de Deus. Você precisa despertar alegria no coração de Deus ao seu favor. Você precisa fazer com que Ele se satisfaça com você, que Ele olhe para você e Ele fique feliz, Ele se agrade. E é só assim, querido, que nós vamos fazer com que Ele conceda os desejos do nosso coração. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entrar nesse ano, mudando na nossa vida. Tudo que a gente vem fazendo, ou que a gente planeje fazer ao longo da nossa vida, planeje conquistar,
todos os nossos sonhos, a primeira coisa, eles precisam alegrar o coração de Deus. Você pode olhar para si mesmo e se perguntar e responder a si mesmo, se você tem alegrado o coração de Deus. Você tem provocado esse deleite no Senhor? Será que o Senhor consegue olhar para você e se alegrar? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, que o Espírito Santo se manifestou com uma forma corpórea, como de uma pomba. Você sabe disso, está escrito na Bíblia. E uma grande voz se ouviu, dizendo que este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Olha só que palavra maravilhosa Jesus recebeu naquele momento. Deus dizendo para ele: eu tenho prazer, eu me alegro nesse meu filho. E eu acredito que esse é o desejo do coração de Deus a nosso respeito. Olhar para nós e Ele se alegrar conosco. Ele dizer: eu encontro prazer na vida da minha filha, na vida do meu filho. Por isso eu vou realizar os desejos do coração dessa pessoa. Então, deleitar significa deixar Deus feliz. Alegre o coração de Deus e Ele vai satisfazer o teu. Amém, queridos? Comece o ano desejando isso. Que esse seja teu alvo, que essa seja tua meta, alegrar o coração de Deus. Existe um livro, que é um livro fabuloso, que diz assim: em teus passos, o que faria Jesus? Ou em meus passos, não sei se é meu ou teus. Em meus passos, teus passos. Eu li esse livro faz muitos anos. E conta a história de uma pessoa que um dia decidiu fazer essa pergunta antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, diante das decisões. Essa pessoa perguntava: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Então eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado até aqui. Eu não sei quais são as bifurcações que você tem encontrado aí na sua vida, as decisões que você precisa tomar na sua vida. A primeira coisa, querido, é isso, é perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Muitas vezes nós agimos por impulso, falamos por impulso, porque nós não estamos preocupados em agradar o coração de Deus. E nós lançamos palavras ao vento e tomamos atitudes incorretas, porque nós não nos preocupamos se aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento, aquela decisão tomada está agradando ou não o coração de Deus. A nossa parte é alegrar o coração dele. Esse é o trabalho que nós temos. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, alegrar o coração dele. Agora a parte dele é realizar aquilo que só ele tem poder para realizar. Enquanto a gente alegra, ele realiza. Amém? E nós precisamos aprender, porque a gente fala de realizar os nossos sonhos, de realizar aquilo que nós sonhamos, que nós projetamos. Mas como eu disse, nem sempre as coisas acontecem. Às vezes existe um processo, geralmente existe um processo, um tempo de espera. E nós precisamos aprender a vencer a ansiedade. Nós precisamos aprender a vencer a ansiedade, querido. O apóstolo, eu vi algo esses dias que a gente estava lá sendo discipulado pelo apóstolo, e ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, que Deus, ele não tem pressa para fazer as coisas. Quem tem pressa é a gente, né? Ele falou algo assim: quem tem pressa é quem está atrasado. Você sai para trabalhar atrasado, você sai correndo. Tudo que você vai fazer quando está atrasado, você sai correndo. A gente tem pressa para realizar. Mas Deus não tem pressa, porque Ele nunca está atrasado naquilo que Ele faz. Ele sempre vai agir na hora certa, no tempo certo na nossa vida. Então até a realização dos nossos sonhos vai acontecer no tempo certo. A gente precisa aprender a vencer a ansiedade. Amém, queridos? Amém, mulheres, né? Amém, mulher? A gente sabe que essa é uma característica bem nossa da mulher, a ansiedade. Mas tem alguns homens ansiosos por aí, viu? Eu conheço uma meia dúzia aí.
E aí o versículo 4 diz isso: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O versículo 5 está dizendo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho. O nível da tua entrega vai determinar o nível da tua conquista. Quanto mais você se entregar, mais você vai conquistar, querido. É assim que funciona com Deus. Entrega é ação. Entregar é atitude. Entregar é movimento, é decisão. Entregar é fazer algo. É entregar, e Jesus está dizendo: entrega o que? O teu caminho, querido, é tudo. Entrega tudo que você tem. Entrega tudo que você deseja, que você sonha. Entrega o teu caminho, a tua caminhada, a tua jornada. Entrega para o Senhor. Quem confia, entrega. Amém, querido? Quem confia no Senhor, entrega. E quem confia que vai acontecer, trabalha para que aquilo aconteça. Não fica estacionado, não fica parado, se movimenta. E entregar é atitude. É interessante que nós ministramos a palavra do Senhor, e cada palavra liberada aqui desse altar, que eles são sementes que Deus coloca na sua mão. São sementes. Infelizmente tem muita gente que não dá valor. Às vezes a gente está aqui ministrando a palavra, a gente vê gente bocejando, gente dormindo, gente mexendo no celular, gente caminhando para lá e para cá, e a vida não muda. Não muda. Por quê? Porque tem uma semente sendo lançada e a pessoa está jogando essa semente fora, está perdendo as oportunidades que Deus está dando. E uma palavra que pode mudar a nossa vida, pode mudar o destino da nossa história. E aí você vai conversar com essa pessoa só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe contar testemunho de derrota, de que as coisas não dão certo. Mas a semente está sendo lançada. Cabe a você pegar essa semente e plantar, fazer ela germinar, trazer vida para essa semente. Cada palavra lançada aqui, querido, está sendo entregue para você ter a oportunidade de mudar o que é que você tem feito com essas sementes. Entrega é doação. Entregar é dar. E para Deus, querido, a gente não esmola. Para Deus a gente não dá o que não serve mais para a gente, o que não nos cabe mais. Para Deus nós não fazemos isso. Para Deus tem que ser o melhor. Ele tem que ter a primazia na nossa vida. Você lembra da oferta de Caim e de Abel? Abel entregava sempre o melhor, e a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta dele. Mas Caim dava a sobra do tempo dele. Caim queria dar religiosidade para Deus. Caim queria cumprir uma agenda. Fazer porque estava ali, era para fazer. Ele fazia de qualquer jeito, e por causa disso Deus rejeitou a oferta de Caim. Para Deus a gente entrega o nosso melhor, querido. Tem que ser o melhor para Deus. Amém? Se você quer viver algo diferente, você precisa ter atitudes diferentes. Se você começar o ano do mesmo jeito que você viveu esse ano inteiro, você não vai ver nada mudar. Você vai terminar 2022 talvez se lamentando, frustrado, porque as coisas ficaram do mesmo jeito, porque as coisas não aconteceram. Aí você vai ficar procurando um culpado, colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa, porque as coisas não aconteceram. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar a nossa ação. Entramos 2022 com esse tema, ano da influência. O que é influenciar? O que é influenciar? E tem como subtema ser sal, né? E ser luz. É muito fácil a gente culpar e reclamar das circunstâncias ou das pessoas, mas Deus está chamando a gente para ser influenciador.
Ele está dizendo: se você quer viver algo diferente, se você quer ver mudança aonde você está, no território que você está, na geografia que você está, então começa por você. Seja você um influenciador, seja você aquele que vai salgar, que vai fazer a diferença, que vai trazer sabor. Entende? Seja você. O sal, além de dar sabor, ele é um conservador. Ele não deixa estragar, ele não deixa apodrecer. Então, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua história, Deus quer que você seja sal, que não deixe as coisas apodrecerem, que não deixe as coisas morrerem, mas que seja vida aonde você estiver. Ser influência é ser luz, é brilhar onde tem trevas. Para de falar mal, para de reclamar. Aliás, fale menos, faça mais. Faça mais, querido. Faça mais. Não permita que as circunstâncias fiquem movendo você. Você não depende de outros, você depende de Deus. Se mova por Ele, se mova pelo Espírito Santo. Entrega é sacrifício. Entregar é você dar. E para Deus, como eu disse, é o nosso melhor. Então você entrega aquilo que muitas vezes você não quer entregar. Você entrega muitas vezes o que te dói, porque é sacrifício. Amém? Vocês estão aí? Amém? Está recebendo essa palavra no teu espírito, querido? Receba essa palavra no teu espírito para mudar a tua vida, querido. Se você não aproveitar essa oportunidade, melhor teria ficado assistindo Faustão. Nem existe mais Faustão, né? Sei lá o que está passando no domingo. Seria melhor ficar lá. Se você veio aqui, receba no teu espírito essa palavra para mudar a tua vida, a tua história, querido. Em nome de Jesus. Então toda entrega é sacrifício, é propósito. Todo propósito vai exigir sacrifícios. Como igreja do Senhor, haverão muitos propósitos aqui nesse lugar. A gente fala de agenda, nós estamos planejando tal atividade, tal coisa, mas a gente não está fazendo para preencher um calendário. Nós estamos tendo propósitos diante de Deus, para que Deus gere mudança na igreja, para que Deus desperte uma igreja melhor, para que Deus trate, para que Deus cure, para que Deus restaure. São propósitos. E para os propósitos da igreja, necessário que haja sacrifício. Sabe por quê? Porque vai ter muitos cultos e atividades aqui que a gente vai fazer que você não vai querer vir. Você vai querer ficar em casa. E se você deixar isso te movimentar, nada vai mudar. Você tem que lembrar que é entrega, é sacrifício, querido. É sacrifício. Amém? Então vai ter dias que você vai estar desanimado, que você vai falar: eu nem queria. Você acha que isso não acontece comigo, com o pastor? Isso acontece. Mas nós temos um sonho, nós temos um propósito, e a gente precisa se movimentar. Lembra que eu falei? Os sonhos nos movimentam. Se eu ficar na minha casa, eu não vou ver a realização desses sonhos. Os sonhos me movimentam. Se eu tenho sonhos, eu preciso agir. Eu preciso agir. Amém? Coloca para mim Salmo 126:5. Você tem recebido sementes na sua vida. E nosso desejo aqui é que haja colheita, que venha colheita para toda semente que você plantar na sua vida. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão. Põe o 6, Nicolas, por favor. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos.
Quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de dor mesmo. A gente fala de muitas vezes sofrimento. A gente sacrifica um descanso. A gente sacrifica muitas coisas, querido. Nós sacrificamos, mas a Bíblia diz que quem planta, ainda que chorando pelo caminho, um dia vai colher aquilo que plantou. Vai voltar celebrando, vai voltar com alegria, com cânticos de júbilo. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Haverá colheita. Então o que é que você tem feito com as sementes que Deus tem te dado? Desejos nós carregamos na nossa alma, carregamos no nosso coração. O que move os desejos são as emoções. Às vezes a gente quer alguma coisa porque está na moda, não é assim? Às vezes a gente deseja alguma coisa porque está na moda, porque está no auge, né? É o negócio do momento ali, né? Aí a gente deseja, mas passou o desejo. Às vezes você segura um pouquinho, quando você vai ver, não quer mais. Então o desejo é movido, está lá, só na nossa... Mas sonhos nós carregamos nos nossos joelhos também. Sonhos nós carregamos dentro do nosso coração, mas nós carregamos aqui, ó, no nosso joelho. E quando a gente fala de oração, a gente fala de acreditar em Deus, de saber que só a presença dEle, que só a face dEle, que só Ele pode realizar os sonhos do nosso coração. Amém? Quando sonhamos, nós enfrentamos oposições. Aprenda isso, que o sonho é a linguagem do Espírito. Eu vivo muitas coisas hoje, materiais até, que foram sonhos para mim um dia, que eu visualizei, por eles eu orei, por eles eu chorei, e hoje eu vejo eles concretizados. São sonhos mesmo que Deus coloca. Ela é a linguagem do Espírito. Tem coisa que é o Espírito que coloca em nossa vida. Você quer ver um exemplo? José. Quem foi que deu aqueles sonhos para José? José tinha algo dentro de si que foi colocado por Deus, porque Deus tinha um propósito para realizar através de José. Então o Espírito implantou em José alguns sonhos. Foram muitos sonhos aí. E ninguém entendia, nem mesmo José sabia o que estava para acontecer. E José enfrentou muitas oposições até ver a realização desses sonhos, até ver concretizado esses sonhos que ele enfrentou. Existem dois tipos de oposição que nós enfrentamos. A primeira é a oposição exterior, é a oposição externa, as vozes externas aí. O que é esta oposição? São como aqueles irmãos de José. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, irmãos de José na nossa vida, que vêm para zombar dos nossos sonhos, que vêm com palavras para dizer assim: não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai virar, isso é grande demais para você, isso é impossível para você. Então são os opositores. As circunstâncias que nós estamos vivendo são oposições externas, porque muitas vezes a gente olha, querido, e se você olhar para o que está vendo aí, que seus olhos físicos estão enxergando, você não vai acreditar na realização dos sonhos, porque as notícias sempre são contrárias. Você vai assistir um jornal, está tudo contrário, querido. As notícias são ruins. Muitas vezes as coisas não estão do jeito que a gente quer. A gente olha dentro da nossa casa e fala: meu Deus, por que isso não muda? Esse negócio não muda, fulano não muda. E a situação sempre difícil. Se você ficar olhando para essas circunstâncias, que são as oposições exteriores, o diabo usa situações e pessoas para querer roubar de nós os sonhos que nós queremos ter, que Deus coloca no nosso coração. O diabo usa, como eu disse, ele é um aproveitador. Ele é um aproveitador. Então muitas vezes a gente precisa vencer aquele que não acredita, aquele que não sonha. Você pode ter certeza que aquele que tenta roubar seu sonho não sonha. Ele não sonha. É por isso que existem sonhos na nossa vida que a gente não tem que compartilhar com quem, não é qualquer pessoa.
Entende? Tem coisas que a gente não sai dizendo por aí. Sonhos a gente compartilha com quem sonha também. Com quem vai dizer, mano, eu acredito, ó, vai acontecer, eu acredito. Eu acredito em você, eu acredito nesse sonho aí, você vai dar certo. Sonho a gente compartilha com quem sonha. Quem não sonha, mina os nossos sonhos, quer minar os nossos sonhos. Essas são as oposições que nós enfrentamos. Aqueles que não acreditam, as vozes contrárias, as circunstâncias ao nosso redor. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos viver do que nós vemos. A gente tem que viver daquilo que a gente acredita. Os grandes conquistadores em qualquer área aí, eles só chegaram lá porque eles acreditaram. Eles insistiram. Eles venceram essa oposição externa. Quanta oposição José não enfrentou, queridos? Enfrentou os irmãos. Enfrentou a humilhação. Enfrentou a escravidão. Enfrentou a mentira. É como a Bíblia diz dos poços que foram abertos. E aí vem o inimigo e vai lá e tampa aquele poço. Você trabalha por algo, aí vem alguém, joga um balde de água fria. Essa é a oposição que nós precisamos vencer. A gente precisa não dar ouvidos. Se a gente fosse preocupar com tudo que pensam e dizem a nosso respeito, nós não vamos sair do lugar. Você não tem que se importar com quem está pensando de você. Lembre-se que a sua meta é alegrar o coração de Deus, e isso basta. Se você tem certeza que o que você está fazendo está despertando a alegria do Senhor a teu respeito, isso basta. Isso basta. Então vença as oposições exteriores. Vença em silêncio. Não fique dando resposta aos opositores. Tem muita gente que ouve alguma coisa e já se intimida e daqui a pouco já está reclamando e me murmurando e entrando nas redes sociais, né? Eu digo que o muro das lamentações é Facebook, é Instagram, são as redes sociais. Esse é o muro das lamentações do Brasil. Ou de outros países que não, de verdade não tem esse muro. A gente vai para ele para se lamentar, para dar resposta, para jogar indireta. A oposição, querida, a gente vem em silêncio. Os opositores não merecem a nossa resposta. Os opositores merecem o nosso silêncio. Lembra, porque a nossa meta é alegrar o coração de Deus. Amém? Você pode não estar fisicamente vendo o seu futuro, vendo a concretização do seu sonho, porque você ainda não chegou nele, você ainda não chegou no seu futuro, mas você precisa entender que o Deus que te conduz lá, Ele é atemporal. Ele não é como a gente que conta as horas para acontecer. Nós esperamos chegar ao futuro, já está nele, trabalhando no futuro ao nosso respeito. Deus já está preparando o lugar para onde a gente vai. Quando o povo saiu de Israel, eles já saíram rumo a uma terra que manava leite e mel. Ou seja, Deus muito antes já tinha colocado mel e leite naquele lugar para receber o povo. Deus está trabalhando no teu futuro. Aleluia! Você não está vendo, mas Ele está trabalhando por você. Aleluia, Ele já está lá, Ele já está se movendo, Ele está agindo. Ele sempre chega primeiro. Amém? Você precisa começar a entender isso. E aí, é por isso que eu sempre digo que as coisas para acontecerem aqui no mundo físico, na nossa vida, elas primeiro acontecem no mundo espiritual. Tudo é primeiro no mundo espiritual. Tudo. E nós somos responsáveis por ter a existência. É por isso que nós dizemos no Pai Nosso que venha o teu reino. Ou seja, nós queremos o céu na terra. Enquanto a gente não vai para lá, a gente quer o céu na terra. Nós trazemos à existência as coisas que já foram conquistadas lá no mundo espiritual. Nós somos responsáveis por isso. Por trazer
todas as conquistas que nós temos. Como é que eu faço isso? Que sentando na minha cama chorando, murmurando, querido? Joelho, acreditando, adoração, louvor, oração. São armas espirituais que trazem a existência. Palavra profética, liberação de palavra profética. É você declarando, vencendo as vozes contrárias e liberando vozes aí que saiam de você mesmo. A Bíblia diz que nós somos trombeta de Deus. Nós somos como chofar de Deus. Deus quer nos usar. Cada palavra da nossa boca muda destinos. Muda destinos. E nós trazemos a existência. A gente sofre, a gente sofre mesmo. Nós somos homens e mulheres, a gente sofre. Mas assim, a gente sofre um pouquinho. Deus deixa, mas Deus logo fala: levanta aí, sacode a poeira e continua. Aconteceu isso com os profetas de Deus. Você está aí, Elias, o que é? O que você está fazendo dentro dessa caverna aí, Elias? Eu tenho só você. Não. Existe ainda uma geração de profetas na terra. Sai dessa caverna e continua a tua caminhada, a tua jornada. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Quando eu entrego ao Senhor, eu me lanço por completo. Eu faço a minha parte, eu faço o melhor. Profeticamente, quando você está aqui, dentro da igreja, nessa casa, você pode trazer o céu nesse lugar. Quando você entra aqui, Senhor, isso aqui não é só um cumprimento de agenda, Senhor. Isso aqui não é só um dia marcado que eu tenho a responsabilidade. Gente, se vocês ficarem olhando para isso, querido, é uma vida vazia, é uma vida religiosa. Você tem que entender que você vem para cá porque Deus tem algo para realizar através de você nesse lugar. E que Deus pode se manifestar. Você é responsável para que a glória de Deus se manifeste. E aí a gente vai vendo as pessoas preocupadas, né? Como que você vai trazer o céu na terra se o teu coração está na terra? Como que você vai trazer o céu para esse lugar se toda vez que você entra aqui você está preocupado com as coisas lá fora? Você está preocupado, está com a cabeça lá. Às vezes até olhando o relógio para saber que hora que vai terminar. Que céu é esse que a gente quer trazer? Que céu é esse? Quem quer trazer o céu para a terra, que tira a sua mente das coisas da terra e coloca a sua mente nas coisas do céu. Entra nesse lugar se lançando. Isso aqui é lugar de adoração. Isso aqui é lugar de você se lançar, de entregar tudo. Aqui você tem liberdade para chorar, para gritar, para correr, para saltar, para agir, para se movimentar. Porque aqui Deus te colocou para colocar sementes nas suas mãos e você plantar e conquistar. Foi Deus que te trouxe aqui. Então isso aqui são oportunidades. Não venha cumprir a agenda nesse lugar. Venha, querida, em nome de Jesus, para se lançar na presença de Deus e ser transformado e ser mudado. Outra coisa que eu ouvi o apóstolo falando esses dias, e é uma verdade, que nós não somos evangélicos. Ser evangélico é religiosidade. Nós não somos. Ele falou até algo engraçado, que ele disse assim: quem chama a gente de evangélico é a Rede Globo. Quem chama a gente de evangélico são as emissoras, o jornalismo furado chama a gente de evangélico. Nós não somos evangélicos. Você já ouviu essa palavra na Bíblia? Nós somos evangélicos? Não existe essa palavra na Bíblia. A Bíblia não chama a gente de evangélico, a Bíblia chama a gente de filho. A Bíblia chama a gente de herdeiro. Nós não somos evangélicos, nós não somos religiosos. Nós não podemos ter uma vida religiosa. Eu preciso saber o que eu venho fazer nesse lugar. Eu preciso saber que a minha posição em Deus é de filho, é de filha, é de herdeiro. E como herdeiro eu tenho direito àquilo que Jesus conquistou na cruz. E é por isso que eu venho a esse lugar, para buscar aquele que me deu todas as coisas, que pode me dar todas as coisas. Você não é evangélico, você é filho. Quando alguém perguntar para você,
Você fala, eu não sou evangélico. Você é o quê? Fala, eu sou filho de Deus. Não são os evangélicos que vão herdar o reino. Não são os católicos que vão herdar o reino. Quem vai herdar o reino são os filhos. Os filhos são herdeiros. Amém? Você é filho, você é filha. Quando você entende a sua posição em Deus, você começa a agir como filho e como filha. Você não se menospreza. Amém? Glória a Deus. E existe outro tipo de oposição que nós enfrentamos. Nós falamos da oposição exterior, que são pessoas, são circunstâncias. Mas existe uma outra oposição, e essa é a mais difícil de se vencer. Mas é possível, que é a oposição interior. É a oposição. Você sabe que nem o diabo tem poder de roubar, querido, os nossos sonhos. O único que tem poder de destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, somos nós mesmos. Porque o diabo só entra onde ele permite que ele entre. Quando nós permitimos, ele entra. O diabo não tem poder se você não der poder a ele. Ele não tem autoridade se você não der autoridade a ele. Então a oposição mais forte que nós precisamos vencer é essa oposição que acontece dentro de nós. São as guerras que nós lutamos dentro de nós, dentro da nossa mente, nesse campo de batalha que é a nossa mente. É aonde vem o desânimo, é aonde vem a frustração, é aonde vem o espírito de desistência, o sentimento de desistência, é aonde vem a vontade de parar tudo. Eu não vou mais, eu não vou fazer mais. É aqui dentro. As pessoas não têm culpa do que acontece dentro de nós. Se isso está acontecendo dentro de nós, me paralisando, é porque eu estou sendo movida pelo que eu estou vendo, querido. Não estou sendo movida pelos sonhos. Então eu preciso vencer, e a Bíblia nos dá uma estratégia para vencermos essa oposição interna que acontece dentro de nós. Isso se chama domínio próprio. Eu brinquei esses dias com a Aurora. Eu fazia isso com o Nicolas quando ele era pequeno. E esses dias eu brinquei com a Aurora, porque ela queria alguma coisa e eu falei que não. Aí eu falei para ela, quem que manda? E eu fui ensinando para ela, você, quem que obedece? Eu? Quem que manda? Você, quem que obedece? Eu? E às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, para as nossas emoções e fazer a mesma coisa, dizer, escuta aqui, quem que manda? E quem que obedece? Isso se chama domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Se você não está tendo domínio próprio sobre as suas emoções, é porque está te faltando esse fruto do Espírito, querido. E Deus te deu essa capacidade de dominar seus sentimentos, de dizer, eu mando, me obedece. Me obedece. Tem hora que você tem que chegar para o espelho e pregar para você mesmo. Fala, escuta aqui, me obedece. Eu que mando. Domínio próprio. Amém? Vocês estão aí? Isso é um fruto que nos auxilia a dominar os nossos sentimentos, que muitas vezes não são bons. E deixa eu dizer, nós estamos aqui declarando que Deus vai fazer algo diferente esse ano, que vai acontecer algo novo, e eu acredito, esta é a palavra que nós recebemos, isso é aquilo que nós liberamos. Mas, querido, eu acredito que dias ruins vão chegar. Você precisa estar preparado para isso. A Bíblia diz assim, basta cada dia o seu... Existe, querido, vai vir. Vai ter dia que o desânimo vai bater na sua porta. Vai ter dia que circunstâncias, coisas ruins vão bater na sua porta. Mas você não se move por elas. Você precisa dominar essas situações e permanecer crendo que Deus é capaz de realizar e fazer o impossível. Quem tem domínio próprio não abandona os seus propósitos, seus sonhos. Um dia você entregou sua vida para Jesus e ouviu um chamado de Deus a respeito do teu ministério, de algo que Deus queria realizar através de você. Eu tenho certeza que Deus já falou com cada um de vocês aqui. E se não falou, se prepare, porque Deus vai falar. Nós estamos em tempo aí de se movimentar.
Mas Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou. Tem gente aqui que Deus chamou para ser missionário, para pregar o evangelho. E está estacionado. Estacionou no meio do caminho. Tem gente aqui com propósitos para Deus realizar e está estacionado, querido. Está estacionado e Deus está dizendo para você: desperta, desperta. Se você quer viver algo diferente, faça coisas diferentes. Amém? A Bíblia conta uma história a respeito de Pedro e os discípulos dele. A Bíblia diz que um dia Jesus estava lá pregando na praia e uma multidão começou a cercar ele. E ele foi ficando cheio de gente. Aí o que ele fez? Ele subiu num barco, que a propósito era o barco de Pedro, e pediu para que esse barco se afastasse um pouquinho. Isso foi pela manhã. Não, afasta aí um pouquinho para ver se essa aglomeração que está aqui diminui. E a Bíblia diz que ele ficou do barco pregando para as pessoas. Depois ele olha para Pedro, ele olha para aqueles discípulos e fala assim: ó, vai em alto mar e lança as redes. E a resposta de Pedro foi assim. A resposta de Pedro foi assim: Jesus, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Nós lançamos a rede a noite inteira e nada pescamos. Porém, por causa da tua palavra, nós lançaremos a rede. Então Pedro, ele recebeu uma ordem de Jesus. Jesus disse para ele: vai, lança suas redes em alto mar. E Pedro não olhou para a circunstância, Pedro não olhou, ele não argumentou. Ele disse para Jesus: olha, nós passamos uma noite assim, tentando e não conseguimos. Mas por causa da tua palavra, Senhor, porque o Senhor está dizendo, e Jesus não era pescador. Pedro podia ter argumentado e está dizendo: o Senhor nem entende de pescaria. Nós somos profissionais, mas Pedro não argumenta, Pedro obedece. E a Bíblia diz que quando ele lançou, a rede veio cheia de grandes peixes, houve colheita. Então as coisas deixam de acontecer na nossa vida até o dia que Jesus entra no nosso barco, no barco da nossa história. Quando Jesus entra, querido, as coisas mudam. Quando Jesus entra, nosso destino muda. Aquilo que era para ser derrota, muda para vitória. Jesus muda o nosso destino. E Ele muitas vezes nos orienta, nos dá uma palavra, nos dá uma direção, e nós queremos argumentar com Ele, nós queremos dar desculpas para Ele. Mas uma vez que Jesus entrou no seu barco, você precisa acreditar na direção que Ele está dando para você e obedecer. Não importa como foi a sua noite, não importa, querido. O que eu quero dizer para você é que nós estamos em 2022. Isso é como um barco que está em alto mar, e Jesus está dizendo: olha, vai para alto mar e lança as suas redes. Não importa se em 2021 foi uma noite escura, não importa se em 2021 você não conseguiu pescar nada. Acredite na palavra de Deus a seu respeito, porque haverá uma pesca maravilhosa para você. Jesus está no seu barco. Se Ele ainda não está, convide Ele para entrar. Diga: Jesus, entra no meu barco e me leva para alto mar, Senhor. De acordo com a sua palavra, faça como Pedro. Senhor, a gente passou a noite inteira trabalhando. 2021 foi difícil, Senhor. Foi o ano inteiro, Senhor. Eu não consegui pescar nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu vou continuar lançando as redes, por causa da palavra de Deus ao nosso respeito. Jesus está no nosso barco. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria só vive quem tem Jesus no barco.
Só vive quem convidou Jesus para o barco. A alegria vem ao amanhecer. Eu não sei qual é o teu histórico, querido. Eu não sei qual é a tua história de luta, os desafios que você enfrentou e tem enfrentado. Eu não sei qual é a sua história de dor, de perdas talvez. Quantas coisas você não viveu, deixou de viver. Você precisa acreditar no teu futuro e investir nos teus sonhos. Deus te chama para entrar sim em 2022. Acredite no teu futuro. Acredite, porque Deus já está lá, esperando você. Ele está esperando você. Ele está esperando você. Qual vai ser a sua resposta para isso, queridos? Qual é a tua resposta? Você pode fechar seus olhos aí onde você está.